Todos nós temos a necessidade premente de dar e receber, beleza? Então vamos lá. O que eu preciso contar para vocês para início de conversa? Um bom ajudante, ele precisa abdicar daquela tendência de tomar partido. Então eu quero que você saiba que hoje, quando eu vou falar sobre o seu marido, eu coloco ele no meu coração. Por quê? Porque quando eu tô falando de você, quando eu tô falando sobre você, eu coloco você no meu coração. A sua história de vida, tudo que você já viveu até aqui. Eu olho pra você e eu realmente vejo que você veio fazendo o melhor que você conseguia. Porque você não tinha essas informações. Assim como eu olho pra mim antes de tudo isso, e eu olho com carinho, porque também eu estava fazendo o melhor que eu achava que se devia fazer dentro de um casamento. Até que deu tudo muito ruim, passei por um divórcio e vi que aquele jeito não era o melhor jeito. E fui pesquisar e fui estudar e percebi que não era mesmo, eu só certifiquei. Então, hoje, quando eu vou falar dos maridos, eu também olho para eles com muito respeito. Com muito respeito. Ah, mas meu marido tá me traindo. Com muito respeito, eu vou olhar para ele. Não, mas ele tá me traindo com garota de programa. Com muito respeito, eu vou olhar para ele. Porque se eu tomar partido, se eu tomar o seu partido, e eu quiser crucificar o seu marido por causa dos erros dele, que podem ser os erros graves, nesse momento, eu passo a trabalhar em favor da separação. Então, todas as pessoas ao seu redor que tomam seu partido, elas estão, sem saber, trabalhando a serviço da separação. Isso não ajuda, só atrapalha. Colocar no coração significa eu não vou julgar e não vou me colocar melhor do que essa pessoa. Assim como eu não vou permitir que as esposas se coloquem como melhores do que os seus maridos. Então, na aula de hoje, você vai precisar exercitar essa postura terapêutica comigo. E eu sei que tudo isso é novo pra você, mas eu tô aqui justamente pra te ajudar nisso, tá? Seguinte, eu sei que as coisas aí estão fora do eixo, eu sei que você tá ferida, eu sei que seu coração tá partido em 1000 pedaços, eu sei que se você não tá passando por uma traição agora, talvez seu marido já esteja fora de casa, eu sei que talvez você esteja cansada porque seu marido não te ajuda, eu sei que, independente dos problemas, alguma coisa no seu casamento, nesse momento, não tá bem, com exceção das alunas que estão aqui para reforçar o conhecimento, tá? Vocês parem de ficar procurando problema. Aí o que acontece? Ao longo do casamento você começa a ver marido que não paga conta, marido que faz desvio de verba, né? Desvia verba no jogo, desvia verba trocando coisas no carro que são desnecessárias quando vocês estão precisando do essencial. Você se depara com um marido que não se preocupa em voltar para casa para proteger vocês. Ele volta para casa quando ele precisa tomar banho, quando ele precisa dormir, quando ele entediou lá no bar. Um homem que gasta dinheiro com coisas de futebol, sendo que está precisando de material escolar. E aí você se depara com um marido que cuida mais da mãe do que de você e dos filhos. Você se depara com um marido que parece que vai embora. O que acontece, mulher? Você se casa esperando um homem presente e de repente você se depara com um homem que tem a iminência de ir embora. Você se casa esperando que ele seja forte e ele assuma responsabilidades e você se depara com um homem frágil, fraco, sem força. E que muitas vezes está querendo excessivamente a relação íntima para ver se ele ganha força. E aí você entende que, peraí, tem alguma coisa errada. E então, quando você se sente mal dentro da sua relação porque seu marido não tá forte e não está assumindo responsabilidades, eu preciso te dizer, você tá coberta de razão. Alguma coisa está saindo fora do esperado. E aí vem aquela questão, né, Marisa? Eu tô realmente dessa forma do meu casamento. Eu vou investir ou eu vou desistir? Essa decisão é sua. Se a sua decisão for investir, você fica agora comigo que eu vou começar a falar dos 6 pontos que você precisa se atentar na hora de ajudar o seu marido. Primeiro, informação. Não tem como você ajudar uma pessoa
se você não tem informação. Então, uma tarefa de casa você precisa fazer um limpa no seu Instagram. De pessoas que estão compartilhando, pessoas ou coisas que estão compartilhando conteúdos de frase feita. Ah, se te faz sofrer não serve pra você. Então ninguém serve pra você. Porque o meu marido me faz sofrer como eu faço ele sofrer, porque nós não somos perfeitos. Porque a informação, ela vai te conduzir. A sua mente, ela tá lá aberta para ler as coisas, para ouvir as coisas e para poder colocar aquilo em prática. Então, cuidado com as informações que você está recebendo. Vamos lá. Segundo ponto que você precisa entender. O pano de fundo real do problema do seu marido. Então, como é que a gente ajuda um marido se a gente não sabe o que tem por trás daquele marido, daquele problema do marido? Dei o exemplo da traição. Exemplo dos vícios. A maioria dos homens que tem vício tem problema com o pai. Ponto. Ou nem teve convivência com o pai. Se você não sabe disso, se você não sabe aprofundar nisso, como é que você ajuda seu marido que tem vício? Como é que você vai ajudar o marido que tá todo emaranhado com a mãe, se você não sabe o pano de fundo? Você só sabe criticar, você só sabe ficar com raiva, porque dá raiva mesmo, né, gente? O marido sai de casa, ao invés de vir tomar café com a esposa, vai tomar café com a mãe. Todo dia vai tomar café com a mãe. Ela tem que, antes disso, entender o que na cabeça desse homem faz com que ele ache que ele precisa defender a mãe dele de ladrão, mas a esposa e as crianças não. Se você não entender os panos de fundo, ou seja, o que realmente leva seu marido a agir da forma que leva, você vai ficar só criticando, você vai ficar cheia de achismos. Eu acho que o meu marido me traiu porque ele é promíscuo. De onde vem essa tendência à promiscuidade? O que você sabe sobre traição? Então, primeiro, você tem que buscar informação. Segundo, você tem que saber, são essas boas informações que vão te proporcionar, que vão te dar gabarito para investigar o que de fato existe por detrás dos comportamentos do seu marido. Aí você consegue ajudar seu marido de verdade. Do contrário, você vai ficar criticando, você vai ficar esperando magicamente, você vai delegar. Ai, procura ajuda. Aí ele vai procurar ajuda com quem não sabe nada disso. Por quê? Porque nem todo profissional sabe tudo disso. Então você tem que saber iluminar o caminho para o seu marido trilhar. E agora entra um outro ponto, que nem era o terceiro, mas já que eu falei isso, vou enganchar. Você tem que fazer isso sem ser mãe dele. Se você funciona como mãe do seu marido, primeira coisa que vai morrer na sua relação é a relação sexual. Por quê? Porque filho e mãe não transam. Filho e mãe não tem relação sexual. É incesto. Então você não pode ser mãe do seu marido. Ele vai te achar uma chata, porque quando ele era criança ele achava a mãe dele chata, como todo mundo acha as mães chatas, como os nossos filhos estão achando a gente chata, e nós não estamos nem azul, porque nosso papel é ser chata mesmo, como mãe. Então, como esposa, você tem que aprender a ajudar o seu marido a iluminar o caminho para ele sem ser mãe, sem mandar. Outro ponto, você tem que cuidar sem arrogância. O que significa isso? Quando você cuida do seu marido, quando você ajuda o seu marido a se cuidar e faz isso de forma arrogante, eu sei tudo de relacionamento. Eu fiz o curso da Marisa, então agora, sim, você fazendo o curso, você vai ver. Por quê? Porque por mais que você vá ter conhecimento, porque tem que ter conhecimento, quanto mais você tem conhecimento, mulher, mais amorosa você fica, porque você vai ficando mais segura. Então você não fica mais tão reativa. Marido faz uma coisa, você não vira fera, porque você tem o conhecimento. Aí o conhecimento te acalma, você fala, mas eu sei agir. Gente, não tem nada melhor do que você saber agir dentro do seu casamento. Ai, meu marido olha para outras mulheres. Aprenda a agir. Ai, mas meu marido conversa com outras... Aprenda a agir. Ah, mas meu marido... Aprenda a agir. Próximo ponto, você precisa ser útil para ele e permitir que ele seja útil para você. Essa é uma forma de ajudar marido que ainda não está indo procurar ajuda. Porque se ele não está procurando ajuda e você sabe que ele precisa de ajuda, é sinal que ele está fraco. É sinal que é um homem que está frágil, é um homem que está com problema. Você precisa deixar ele se sentir útil para que ele comece a entender que ele não é um zero à esquerda, que ele não é o cocô do cavalo do bandido.
E tem muita mulher que quanto mais o marido tá precisar de ajuda, mais ela bota ele no chão. E por último, são 7, né, pontos. Em geral, quando a mulher está ressentida com o masculino, ela só detona a vida do marido. Então, ela não consegue fazer esses outros passos. Ela só contribui para o marido ficar mal. Por quê? Porque ela está ressentida com o masculino. E sabe quando é que a gente fica ressentida com o masculino? Quando a gente está mal com o nosso pai. Quando a mulher não tem uma boa relação com o pai. Quando a mulher tem críticas em relação ao pai. Quando a mulher se meteu na relação do pai e da mãe e ficou protegendo a mãe, defendendo a mãe e acusando o pai. Essa mulher tem um problema com a masculinidade. Ela não está em paz com o masculino. Ou seja, se eu não estou em paz com criança, quando eu tenho criança, eu tenho um problema. Se eu não estou em paz com a minha sexualidade por conta de abusos, por conta de coisas lá pra trás, quando eu me caso, e aí um homem quer ter relação comigo dia sim, dia não, todo dia, ou uma vez na semana, ou seja lá quantas vezes, eu estou diante de um problema. Então, mulher, se você tem uma relação tensa com o seu pai, ou teve no passado, e isso não foi bem resolvido, está só enfiado debaixo do tapete, muito provavelmente você não vai conseguir ajudar o seu marido, iluminando o caminho para ele. Por quê? Porque você vai, de forma muito sutil e inconsciente, jogar sobre ele esse lixo emocional que você guardou e que não tem nada a ver com ele, tem a ver lá nas suas relações com seu pai ou com homens do seu passado. Às vezes não foi seu pai o problema, às vezes foi um tio que te abusou, às vezes foi um conhecido que te molestou, às vezes foi um chefe que fez uma grande sacanagem com você, às vezes foi seu primeiro namorado, sei lá, qualquer figura masculina, geralmente é o papai, tá? Geralmente é o papai. Mas pode ser que sejam outras figuras masculinas. Se você não tem uma boa relação com as figuras masculinas, não teve, né? Até conhecer seu marido, o marido tá pagando a conta. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Dificilmente você vai conseguir ser luz pro seu marido, enquanto isso aí não for cuidado.